Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e esse é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu já li já faz algum tempo e eu gostaria muito de compartilhar essa leitura porque particularmente eu gostei bastante, tá bom? E o livro de hoje é O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro, ele é de um autor português e aqui no Brasil foi a Companhia das Letras que trouxe. E uma coisa bem interessante e que é importante que vocês saibam, caso vocês, deem a oportunidade de leitura para esse livro, é que ele, por ter sido escrito por um autor português, a editora ela resolveu trazer aqui com os vícios de linguagem, a forma de escrita do português de Portugal e não do português do Brasil que a gente tem. Então é uma experiência toda nova, de ortografia diferente e que nos transporta, mais para a visão ali do que o autor quis trazer pra gente também. Outro ponto bem interessante é que os diálogos e a forma do autor colocar aqui pra gente toda a história, ela é bem diferenciada. Então, por exemplo, os diálogos são separados por vírgulas, E no começo pode dar uma certa confusão quando você inicia a leitura, porque às vezes você confunde quem tá falando o quê, mas ao longo do livro você acaba, absorvendo tudo isso e se conectando tanto à história que isso acaba normalizando e você se acostuma, se habitua e lê facilmente, tá bom? Então aqui, nessa história maravilhosa, a gente vai se deparar com uma epidemia que surge do nada, que é a névoa branca, Então, a gente acompanha um personagem que tá no seu carro, no meio de um trânsito, o farol do semáforo está fechado e quando abre, esse carro não vai pra frente e esse motorista que tava ali, ele sai desesperado falando que tá cego e que tá cego. E essa doença que começa a partir dali, pelo que a gente vê, Então, assim, ele seria o paciente zero da história, começa a se espalhar. Então, por onde ele passa, essa doença vai, assim, sem perdão para todos. Pode ser mulheres, crianças, idosos, homens, qualquer pessoa é atingida. E aí, dentro desse grupo de pessoas, a gente tem o médico oftalmologista, a gente tem uma mulher que é denominada como rapariga, que aqui no Brasil, por exemplo, é um termo pejorativo, mas lá nem tanto. É mais designado a mulheres jovens, necessariamente, do que a mulheres que a gente pode falar promíscuas. O que é, um ponto a se discutir em outro assunto e outro livro, mas enfim, só pra gente ter noção de que os personagens, eles são descritos não por um nome, mas eles são descritos pelas suas características. Então, uma criança, um velho, a mulher do médico. Então, é aquilo que vai mais se destacar ou na personalidade daquela pessoa, ou no que ela fez, ou do que ela faz para viver, é que vai ser a sua denominação. E isso é bem interessante, porque como a gente vai tratar de uma história aqui que fala sobre a cegueira, a gente não enxergar essas pessoas, não dar nome a elas, é deixar o leitor também com um ponto cego, porque muitas vezes você vai ter que definir quem tá falando ali, quem tá conversando, quem tá participando, pelas características da pessoa. E é o que uma pessoa cega ali vai ter que fazer para identificar, Identificar uma pessoa pela voz, pela maneira de falar, pela forma de agir, pelos sons que ela faz. E isso é uma coisa muito, muito, muito inteligente que o autor colocou. Então, a gente tem esse paciente zero, que aí ele passa por essa clínica do oftalmologista e assim ele vai carregando, essa doença e espalhando para todo mundo sem saber que é contagiosa e aos poucos esses outros pacientes vão aparecendo. Desse grupo que a gente acompanha, a única pessoa que não é atingida pela doença é a esposa do médico. E o governo, ele decide
já que essa doença está se alastrando rapidamente, de que essas pessoas que já estão, né, com os sintomas, já apresentaram a doença, elas têm que ser separadas da sociedade. Então elas são retiradas e são mandadas para um sanatório que já foi fechado, então só é um prédio lá vazio, e informa que elas vão ter uma assistência ali, mas elas vão ter que ficar de quarentena, isolada, para que essa doença pare. E ao mesmo tempo que existem essas pessoas que já estão cegas, também existem as pessoas que ainda não apresentaram sintomas, mas tiveram contato com essas pessoas que estão com a deficiência. E a mulher, né, do médico, mesmo não tendo sintoma nenhum, ela fala que tá cega simplesmente para poder acompanhar o marido nesse lugar que ninguém sabe como vai ser e o que eles vão ter que enfrentar lá dentro. Esse lugar é um lugar bem precário, como eu disse, era um sanatório já fechado, um prédio vazio. Então, eles chegam lá e eles não têm muita estrutura, mas quando eles chegam, é um grupo, se eu não me engano, de 6 pessoas ali, eles conseguem pegar uma cama, um para cada um, eles descobrem onde é um banheiro, eles conseguem viver. Mas aos poucos, esse lugar ele vai enchendo, e a gente que não acaba mais. E o lugar, ele não suporta nem a quantidade de gente e ele não tem estrutura para manter essas pessoas ali. O exército é quem faz a segurança e o exército ele fica ali do lado de fora com soldados super inexperientes que seguem ordens, mas que não conseguem olhar para o outro como um ser humano também. E existem situações que acontecem ali entre um contato entre esses pacientes e esses soldados que você percebe que é o que está acontecendo agora, sabe? A insensibilidade das pessoas que estão saudáveis ao se deparar com uma doença que elas não têm conhecimento nenhum, né? E achar talvez que isso seja pura e simplesmente responsabilidade da pessoa que está doente. E ter um medo irracional daquela pessoa, como se todos os problemas fossem culpa dela e que ela não é a vítima da situação por estar doente, né? Se ela tá doente é porque ela se colocou naquela posição. E é muito louco essas reflexões e essas voltas que o livro faz você, né, parar para pensar e refletir. E um desses momentos é o momento em que existe lá todo dia, em determinados horários, onde vem as marmitas com as comidas. E os cegos têm que ir lá fora pegar, só que eles não sabem o caminho, eles não sabem onde eles estão. E os soldados, eles são bem malvados assim, né, se forem pensar, porque eles falam, olha, não pode chegar perto do portão, porque se vocês chegarem perto do portão, a gente vai dar bala, a gente vai atirar. Só que aí você fica pensando, como que pessoas cegas, que não conhecem o lugar onde elas estão num lugar totalmente fora da zona de conforto, vão chegar até aquelas caixas, até aqueles lugares, e a insensibilidade desses soldados chega ao ponto deles fazerem até brincadeiras de mau gosto. E aí a gente tem essa esposa do médico que ela tá ali, sabe, entre as beiradas, ela vê o que está acontecendo, ela não pode mostrar que ela enxerga, que ela não pega a doença, porque ela também tem medo de ser retirada dali, ficar longe do marido, não poder ajudar o marido, que é a pessoa que ela ama, e não poder ajudar essas pessoas que, querendo ou não, ao longo do tempo, ela vai criando um vínculo ali, e as coisas vão se agravando cada dia mais, porque cada dia mais pessoas vão entrando ali, o sistema vai ficando cada vez mais caótico, a comida permanece vindo a mesma coisa, então se eram 6 pessoas e vinham 6 pratos de comida, se tornam 12 pessoas com 6 pratos de comida, então é tudo muito escasso, tudo muito na beira do desesperador, sabe? Você fica pensando o que mais pode acontecer. E aí a gente vai vendo a decadência
do que se diz humanidade, né? Porque esse termo humanidade, para mim, ele é muito sensível, porque o que é ser humano? Eu vejo tanta maldade, tanta coisa triste, não que eu não tenho coisas boas, ou não que o ser humano não seja transformador, criativo, inteligente, tecnológico, não. Eu só digo que a gente se afasta tanto do que essa palavra às vezes quer significar, sabe? De sermos humanos, de termos essa compaixão que é dita tantas vezes, sabe? O humano tem compaixão pelo próximo, ama o próximo, porque na realidade eu sinto que às vezes um não se importa com o outro, sabe? A gente realmente, genuinamente, não se importa com o outro, a gente se importa com quem é próximo, com quem a gente ama. Mas se a gente for pensar num quadro geral, a gente vive muito do mesmo. A gente vive o nosso cotidiano e o resto todo é esquecido. Então a gente vai vendo essa humanidade indo pra vala, sabe? As pessoas fazendo coisas impensáveis e coisas más, né? O autor mesmo fala assim, né? O que é mal, o que é bom, o que é ruim, o que de fato é ultrapassar essa linha, sabe? A crença de um é a crença do outro. O mundo já não é cruel bastante assim, e precisou simplesmente só de uma doença para aflorar isso? Não sei. Então, assim, é um livro para você refletir mesmo. É difícil. Ele tem cenas aqui que, para o público sensível, eu recomendo, esteja bem, sabe? Seja maior de 18 anos também para ler esse livro. Mas, assim, esteja bem com você mesmo, saiba que vai ser um livro pesado, que ele vai te trazer alguns momentos de aflição ali, porque você muitas vezes se vê nessa situação, sabe, da esposa do médico, que é aquela que vê tudo, que tá vendo o que tá acontecendo. Ela vê pessoas chegando num nível tão baixo, sabe, de alimentação, de higiene, de caráter, e ela convive com tudo isso e ao mesmo tempo ela só faz aquilo que ela consegue, mas o que ela consegue também é muito, mas ao mesmo tempo ela vive num conflito de que, meu Deus, ok, eu vejo, mas será que é bom ver num mundo desse? Ver essa crueldade, ver o que a gente se tornou? Então, são questionamentos que ficam na minha cabeça, sabe? E demorou bastante tempo para eu vir trazer essa resenha aqui para vocês, mas eu acho que é um livro muito legal e que vale muito a pena ser lido, viu? Então, assim, já vou pedir para vocês, né, se inscreverem aqui no canal, também me sigam lá no Instagram e compartilhem, né, esse vídeo se você gostou dessa resenha. Aconselho muito a leitura desse livro, prestigiar esse autor. Pretendo ler mais livros dele, acho que vai demorar um pouquinho, mas no futuro aí eu pretendo ler, porque eu acredito que ele foi muito bom escrevendo, então eu acredito que outras obras dele também devem valer a pena. E é isso, essa é a dica de hoje. Não deixem de acompanhar o canal e de ver outros vídeos também, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!